Fala galera, boa noite. Meu nome é Gilson. Meu nome é Rodrigo. Estamos aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus, né? Nós somos do Ecclesiastes Movement. Geralmente você nos vê nas ruas pregando, distribuindo comidas, mas hoje nós estamos aqui de uma forma diferente para falar um pouco da palavra de Deus, né? Nesses tempos de crise, tempos de caos, nós queremos falar daquilo que a Bíblia nos ensina a discernir os tempos que nós temos vivido nesses dias, né? E eu tenho crido que a palavra do Senhor, como sempre foi, mais do que nunca é fundamental para os nossos dias, né? Porque eu tenho falado e pregado sobre isso, que a nossa geração é uma geração muito boa, né? Em participar de moveres, né? De levantar as mãos, chorar, mas tem sido de fato uma geração sem fundamentos. Não tem tido o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, não temos sido zelosos com a palavra de Deus como os crentes de Bereia, né? Nós somos uma geração que está caindo no poder, mas quando tocamos em alguns assuntos bíblicos, somos uma geração totalmente perdida, né? Eu tenho crido que nós temos vivido um avivamento, né? Nós temos visto grandes movimentos, mas eu acho que nós temos deixado de lado e temos vivido uma apostasia naquilo que se chama fundamento bíblico. E nós queremos te convidar a você usar esse tempo, que a maioria está em casa, sem estudar, ou alguns sem ir a trabalho, a você se fundamentar na palavra de Deus, né? A Bíblia fala que nós nunca saberíamos o dia que o Senhor voltaria, mas nós devemos discernir os tempos. E para isso, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Em tempos de crise, né? Todo mundo já fica pensando, né? Jesus vai voltar, né? O coronavírus, enfim, bate aquele medo, né? A Bíblia fala que ainda não é o fim, né? E às vezes vai ser o arrebatamento da igreja, as pessoas entram, né, em desespero, mas na verdade você está situado no que a palavra de Deus tem falado para esses dias? As profecias bíblicas, né? Muitos estão falando, a abertura do quarto selo, de Apocalipse, enfim. E aonde está o povo de Deus nessa situação toda? Será que você tem averiguado a verdade bíblica, né, sobre esses dias? Né? Eu te falo uma coisa, né? A gente conversa sempre e vê Tessalonicenses 2,7 fala que há algo ainda que detém, né, o revelar do homem da iniquidade, né? Muitos acham que é o Espírito Santo, outro acha que é a igreja, enfim, nós não vamos entrar em debate escatológico aqui, se vamos passar pela tribulação ou não. Eu tenho a minha visão, eu acho que sim, né? Mas nós queremos te estimular a ler a palavra, a ver, né? Você lê sobre os últimos dias, lê sobre Daniel, lê sobre o Apocalipse, lê sobre Tessalonicenses, o que a palavra de Deus tem revelado para esses dias. Né? Daniel é um cara profético para os nossos dias, né? Deixou várias revelações que têm se encaixado com os dias atuais, né? E a gente até conversava aqui pouco antes que o que abala, né, o que traz um alerta, às vezes, não é em si o coronavírus. Nós já tivemos diversas, né, epidemias que destruíram muita gente, né? E não é isso que abala e que de fato fica com medo da volta de Cristo, né? Talvez a economia, sim, o abalo da economia, né? Porque nós vamos ter a manifestação do anticristo, né? Aquilo que chamamos de homem da iniquidade, mas ainda falta um pouco, né, na Bíblia, porque ainda antes há de se revelar, né, os dez reis, né, aquilo que é os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, né, enfim, e nós vamos hoje falar um pouco sobre isso, né, sobre a apostasia que nós temos vivido no fundamento bíblico, né? Somos uma geração que tem se perdido, e a Bíblia fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Justamente nessa parte, né? Eu não estou falando que você não vai adorar, você não vai cair no poder, você não vai levantar suas mãos, né? Mas nesse tempo que nós viemos longe dos templos, né? Assim vamos dizer, né? E talvez você não viva isso com tanta frequência, né? Embora nós devemos viver isso no nosso lugar secreto, mas, cara, Deus te chama a viver o avivamento extraordinário na palavra dele, de conhecimento, revelação da palavra. Nós estamos acostumados a ser como virgens imprudentes, né? As 10 virgens foram com seus azeites, botija cheia, mas quando faltou, qual foi o conselho? Vai lá comprar. E nós estamos acostumados a comprar unção.
Nós estamos acostumados a comprar conhecimento, mas na verdade nós temos que obtê-los, né? Nós temos aqui a Bíblia, né? O livre acesso, né? E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, essa apostasia, porque o homem da iniquidade só vai se revelar na grande apostasia. E como o Gilson colocou muito bem aqui, né? A gente passa por momentos, né? Tribulações que a gente vê aí, peste, essas coisas acontecendo, e a gente sempre remete, né, à volta de Jesus, né? Eu também creio, desde que Jesus ele ascendeu os céus, ele deixou bem claro que ele voltaria, né? E a gente está à sua espera. Esse é o papel da igreja aqui hoje, né? Nós anunciarmos o reino de Deus, né? A palavra do Senhor e a sua volta, porque essa é a nossa esperança. A gente sabe que tudo isso aqui vai passar, as coisas dessa terra passarão, tudo ficará, mas o Senhor, ele disse que voltaria, essa era a promessa dele, e nós estamos firmes nessa esperança, que ele vai voltar. Agora, quando que é o tempo? O Senhor ensinou a nós termos esse discernimento do tempo, né? Ele usou até lá em Mateus 24, depois se você puder ler lá, ele vai falar sobre a parábola da figueira, e ele vai deixar bem claro, vocês sabem, o tempo que ela floresce, é o dia que está chegando, o tempo, né, que está chegando as estações, o verão. Então, assim que vocês analisarem, né, esse período dos sinais, ele vai dizer que aí sim é o fim. Então, a gente tem que discernir os tempos. Então, hoje, na minha visão, Jesus, os acontecimentos todos que a gente vê hoje, caberia ele voltar agora. Ou amanhã, para mim, já está tudo já feito aqui. Entendeu? A igreja pode ser arrebatada, né, como o Gilson falou, ou não, vai passar pela tribulação ou não, mas pode se levantar agora o anticristo e começar tudo agora. Ou não, ou de repente daqui, eu não sei, 10 anos, 20 anos, eu não sei o dia nem a hora, mas os tempos, os sinais, eles estão aí pra gente ver. Né? Grande, para mim, o ponto importantíssimo dentre todos esses sinais, né, que a gente vê terremoto, pestes, né, o amor se esfriando, não só de muitos da igreja, mas você vê com o mundo aí, né, as coisas acontecendo, o pai, filho matando o pai, essa total falta de amor que a gente vê hoje na terra, mas um grande sinal mesmo que a gente vai ver aqui no livro de 2 Tessalonicenses, que é a questão da apostasia. Né? Eu queria até ler com você aqui, Gilson, me permite aqui? Claro, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e ele diz assim no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Ele fala bem claramente aqui a respeito do anticristo que vai se levantar. Né? Esse homem que vai se levantar e vai querer se assentar no templo, no trono de Deus e ser como Deus. Né? E nesse tempo é esse que a gente vai saber, né? Dependendo aí de quem acredita na questão do arrebatamento, mas a gente vai ver claramente, mas algo que ele diz aqui antes: não será assim sem que antes venha a apostasia. Então a grande situação para mim aqui é a questão da apostasia, Gilson. Como você bem colocou e que a gente vai tratar aqui nessa noite. Porque às vezes a gente acha que a apostasia é a pessoa que abandonou a fé, né? A gente vai ver igrejas vazias. Isso, as igrejas vazias, a gente vai ver um monte de gente saindo das igrejas. Cara, mas a questão não é essa não. Se você for analisar a palavra apostasia, né, que eu me remoto muito ao Atos capítulo 21, vou até ler aqui com você, que ele diz assim: e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que são entre os gentios a apostatarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Aqui Paulo ele volta para Jerusalém, né, e os judeus, né, da época de Paulo, eles começam a criticar ele, dizendo que ele estava ensinando aos judeus, né, que estavam com os gentios espalhados, né, as igrejas espalhadas pelo Império Romano,
que ele estava ensinando a se apostatar de Moisés, ou seja, das doutrinas, dos ensinamentos da lei. Né? Então, eu acredito muito nisso aqui, que às vezes a gente está pensando que vai sair um monte de gente da igreja, mas não, essa apostasia que eu vejo aqui é uma apostasia onde estão ensinando as pessoas doutrinas que não são do verdadeiro evangelho, que não são de Jesus. E isso é que a gente vê mais aqui. A Bíblia vai falar em todo momento aqui que se levantariam falsos profetas. O próprio Timóteo fala, né? Nos últimos dias não suportariam a sã doutrina. Sã doutrina. Entendeu? Então a gente vê muitos ensinamentos contrários hoje que se cabe muito bem nisso aqui, nessa apostasia, no meu ver. Entendeu? Não se difere assim, Jesus não vai vir porque não houve apostasia. Eu sinceramente, com todo o meu coração, né, como o Justo tocou aqui no início, falando a respeito, né, dessa geração, eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio muito nesse movimento que acontece hoje, que é algo de intimidade com Deus, né? Eu falo muito que a gente vê no Antigo Testamento, né, Deus sobre o homem, né, o Espírito Santo sobre o homem, só entrando em alguns ali. Hoje não, você vê o Espírito Santo em nós, em mim, né, habitando dentro do homem, e isso vai trazer essa intimidade com Deus que nós vemos hoje. Mas o problema que eu vejo hoje na nossa geração é que a gente está achando que viver, como você colocou, né, viver de mover, né, viver de eventos, viver de... não que isso seja errado, nós temos que pregar e anunciar a palavra, mas viver esse evangelho aqui, a verdadeira doutrina, seguir o propósito de Deus, que é anunciar o evangelho a todos aqueles que precisam, a toda criatura, para que eles venham se voltar para Jesus. Essa é a nossa grande missão, né? Isso é o que a gente tem que fazer como igreja, e para mim esse é o papel da igreja hoje, né? A gente até estava discutindo aqui, qual seria o papel da igreja nesse momento, que existem muitas pessoas que estão lá fora que não viram o evangelho, né? Foi como a gente falou, não estou falando que a gente tem que abrir a igreja e fazer culto na igreja com os irmãos, não é essa a intenção do que eu estou falando aqui agora, né? Mas eu estou falando de a igreja ir para fora, né? Anunciar esse evangelho. Vou pegar coronavírus, Jesus vai pegar coronavírus. Cada um está na situação, né? Eu fico olhando, porque os médicos, os enfermeiros, eles juraram, né, que lutariam pela vida. Eles estão na frente de batalha, né? Até falei lá em casa, um soldado, quando tem uma guerra, ele não pode chegar e falar assim, eu não vou para a guerra porque eu vou morrer. Ele tem que ir para a guerra e defender a nação dele, né? E nós estamos aqui como servos no reino de Jesus, pô. E ele é nosso general, nós estamos no campo de batalha. Boas novas. Isso aí, tem alguns que tem que estar na frente de batalha. Não estou falando que todos os irmãos têm que sair, né? Porque tem aqueles que vão dar a cobertura, que é aquele que vai orar, interceder. Mas existem uns que vão à frente de batalha, como os missionários hoje, pô. Eles vão sem temer a morte, sabendo que pode morrer. Desobedecendo governadores. Esse é o... Às vezes isso aí, às vezes a pessoa fala, não, estamos desobedecendo governadores. Cara, mas se você analisar a Bíblia, tudo que era de uma ordem, né, governamental, que fosse contra um propósito de Deus, né, você vê, Jesus começou a pregar, anunciar o reino de Deus, se levantou os fariseus, tudo querendo, falando que ele estava blasfemando, que ele parasse de pregar aquilo, que ele era o Filho de Deus, que ele veio tirar o pecado do mundo. Né? Aí você vê os apóstolos logo em seguida, anunciando o evangelho, sendo perseguidos, sendo presos, mas eles, né, a gente vê Silas e Paulo, foram presos, saíram de lá e falaram para eles, vocês nunca mais falam de Jesus. E eles saíram o quê? O próprio Paulo recebe uma profecia que ele seria preso, se eu não me engano, na Macedônia, né? Mas, sim, uma profecia de Deus, né? Vamos dizer assim. Ele falou, mas é isso aí mesmo, né? Então, cara, é mais ou menos isso aí. Eu não tô falando que todos vão sair na rua, mas alguns são chamados justamente para isso, para botar a cara a tapa, né? Vamos dizer assim, né? Fazer como Esther, se perecer, pereci, né? Eu também creio nisso, né? Então, eu acho um momento, a gente não vai estar aqui falando quem está certo ou quem está errado, quem fecha igreja, né?
ou quem mantém os seus cultos abertos, né? Acho que hoje a nossa intenção aqui nem é essa sobre cultos, né? Até porque os crentes, né, já ouvem bastante palavras, você é firme, né? Você é um sacerdócio do Senhor, né? A questão é de como nós vamos trazer boas novas às pessoas que estão em desespero, né? O que seria das pessoas se as igrejas e os hospitais estiverem fechados, vamos dizer assim, nesse tempo de caos? As pessoas vão procurar paz, né? E, cara, quem é os portadores das boas novas? Somos nós, né? Então, se nós somos, cremos na palavra, né? E a Bíblia fala, né, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Então, nós somos sacerdotes e temos que dar, né, o nosso amor ao próximo como a nós mesmos, né? Claro que nós somos responsáveis pela nossa família, pela nossa sociedade, não estou, né, pegando uma fé irracional, mas questão de nós como vamos agir nesse mundo, entendeu? Então acho que o Rodrigo vai raciocinar terminar, né, esse raciocínio, e nós vamos terminar em breve nessa palavra. Creio que te abençoou, né? E em breve nós estaremos postando outros vídeos, né, para abençoar a sua vida, para nos abençoar. Então é isso, né? Seja corajoso naquilo que a palavra de Deus te chamou e do que você é, né? Amém. A gente não está aqui, como o Justo colocou, né, fazendo uma apologia, mesmo porque eu acredito num chamado, né? Não é todo mundo vai sair às ruas agora, não. Eu sei que existe aqueles que foram chamados para isso, né? E esses eu tenho certeza, cara, absoluta, que você vai ver aí anunciando o Evangelho. E aqueles outros, né, como a Bíblia diz, vai sustentar através de orações, intercessões, né? Então, é isso que a gente... Nosso propósito aqui hoje, né, é deixar isso claro, né? Tempo de oração, tempo de intercessão, né? Tem aqueles que de repente vão aí pro campo, né? E tenho certeza que Deus vai abençoar, vai trazer algo novo, como a gente sempre anuncia aqui, né? Sempre anuncia nas ruas, a gente prega, fala de Jesus e o novo de Jesus, né? O novo que o Senhor tem dado, né? E a questão que a gente finalizou aqui da apostasia, né? Como pra gente aqui é o ponto principal, porque pestes, perseguições, terremotos sempre existiu desde que Jesus ascendeu aos céus, mas esse tempo de apostasia aqui que nós acreditamos que vai ser o marco, né, inicial, que logo em seguida, como nós lemos aqui, vai se levantar o homem iníquo, né, o ímpio, o anticristo, que ele vai se levantar. Aí, com certeza, se você me perguntar hoje, eu acho que a gente está também vivendo um tempo de apostasia. De repente você pode ou não concordar, né? Falar que as igrejas estão cheias, né? Estádios cheios, mas eu não sei se realmente a transformação, né, tem que estar dentro de nós, né? Deus em nós, Jesus em nós, e através das nossas atitudes que a gente vai mostrar isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Então queremos agradecer a vocês aí por ter nos escutado hoje, tá? Que Deus abençoe e vamos continuar em oração firme nesse propósito. Amém?